Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raine e na nossa aula de hoje, da semana 24, nós vamos falar ainda sobre a Guerra Fria, a nossa última parte. Nós vamos falar sobre as consequências da Guerra Fria e os frutos, que nós temos até hoje. O que seriam esses frutos? Os conflitos militares e bélicos, muitos que se originaram desses conflitos que ocorreram na Guerra Fria. Vamos lembrar um pouquinho sobre o conceito da Guerra Fria. Foi uma divisão, entre as duas grandes nações, superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos, que tentavam, através de influência e de conflito ideológico e às vezes militar, mas não diretamente, consolidar o capitalismo ou o socialismo como sistema hegemônico, político e econômico. Mas vamos lá entender mais um pouquinho sobre a Guerra Fria? Então, como eu falei para vocês, sobre os desfechos da Guerra Fria, nós temos o início da Guerra Fria em 1945, sobretudo após o discurso do ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. Ele vai fazer um discurso falando que existia uma cortina de ferro que separava entre os países ocidentais capitalistas e os países que estavam sob a União Soviética. Ele trava sobre os perigos, o socialismo, e esse discurso a gente fala que é o que inaugurou, o período da Guerra Fria. E nesse mundo bipolar de disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, tentando aumentar sua influência, e os Estados Unidos criam um plano de ajuda econômica aos países europeus após a Segunda Guerra, que foi o Plano Marshall, a OTAN, que foi uma aliança militar, e a União Soviética, para competir com os Estados Unidos, lança a Comecon, que era o fomento da economia dos países socialistas, e o Pacto de Varsóvia, que também é uma aliança militar. As duas utilizam muito de espionagem, então a gente pode lembrar daqueles filmes de espião, 007, James Bond. Então, os Estados Unidos cria a CIA para fazer investigação, a União Soviética cria a KGB, e assim vai ser durante todo o período da Guerra Fria, que vai de 45 a 91. Nós temos nesse período também a divisão da Alemanha, todos os conflitos que ocorreram, a queda do Muro de Berlim, a sua queda e a construção em 61, e sua queda em 89, a reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim. E esse período vai ser marcado, além de tudo isso, pela uma corrida armamentista espacial e por vários conflitos ao longo do mundo, causados não ocorreu um enfrentamento militar direto entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas eles interferiram em muitos conflitos pelo mundo. Então podemos dizer que a Guerra Fria não foi uma guerra militar direta, mas uma disputa ideológica. Um desses conflitos que a gente pode falar é a Guerra da Coreia. A Coreia estava sob o domínio do Japão, mas quando o Japão perdeu a Segunda Guerra em 1945, uma parte do território ela se dividiu, uma parte do território ficou sob influência soviética e ao norte, e a parte ao sul, que é a Coreia do Sul, ficou sob a influência dos Estados Unidos. E aí se tornou dois países, a República Popular Democrática da Coreia do Norte, que era socialista, e a República Popular Democrática da Coreia do Sul, que era capitalista. Como vocês podem ver aqui no mapa, a gente tem a divisão das duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E logo acima nós vamos ter aqui a China, vendo? A China está logo aqui em cima. E é um ponto importante para vocês lembrarem. Então, o conflito entre apesar de ser anteriormente um único país, quando a Coreia se dividiu em duas repúblicas diferentes, com dois regimes econômicos, políticos e ideológicos diferentes, então havia muitos conflitos e a tentativa de um lado se sobrepor ao outro. E a Coreia do Norte, ela deu o primeiro passo para que isso acontecesse em 1950, utilizando-se do apoio da China,
que havia passado por uma revolução socialista, né, comunista no seu território. Então, utilizando muito do apoio da China, a Coreia do Norte invadiu de surpresa a Coreia do Sul e tomou a capital. Os Estados Unidos, reagindo a essa situação, convocou as tropas da ONU para dar apoio à Coreia do Sul, e aí começou a guerra. O conflito ele se estendeu por um longo período de tempo, foi até 1953, quando se assinou o armistício de Panmunjom, que confirmou a divisão dos dois países. O conflito teve um elevadíssimo número de mortos, cerca de 2 milhões e 142 mil, muitos deles pessoas normais, que não eram soldados, civis, pessoas comuns. Mas o fim da Guerra da Coreia não significou o fim da Era do Medo, vamos assim dizer, né? Até hoje nós temos os frutos desse conflito e o presidente comunista, né, o Kim Jong-un, ele é herdeiro desse conflito, e até hoje, né, temos o conflito dele criando armas nucleares, querendo fazer testes nucleares, né, e os Estados Unidos sinalizando uma possibilidade de uma guerra atômica. Somente em 2018, olha quanto tempo depois, que começou a acontecer uma aproximação entre a Coreia do Sul e do Norte, mas ainda é bem, vamos assim dizer, pequena essa aproximação, é muito tímida ainda. E como eu falei para vocês, como foi um conflito ideológico, mas não quer dizer que não houve vítima, né? Teve muitas perseguições e crimes contra a humanidade, tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. Só que tivemos uma diferença, é que nos Estados Unidos essa perseguição ela correu via o senador Joseph McCarthy, que foi conhecido como macartismo, e ele perseguiu e levou várias pessoas à prisão, cientistas, escritores, artistas. Entre eles temos o Carlito, né, o Charlie Chaplin. Ele foi perseguido por esse macartismo, né? E isso aconteceu sobretudo no período de 1950 a 54, quando McCarthy dirigiu o Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado. Na União Soviética, a gente também vai ter isso, né? Todas as pessoas que são consideradas simpatizantes ao capitalismo, eles também vão ser perseguidos pelo regime socialista, só que essa perseguição ela vai vir através do líder da União Soviética, que é Joseph Stalin. E ele reprimia brutalmente todas as pessoas que eram consideradas suspeitas ou que tinham qualquer envolvimento ou que eram simpatizantes ao capitalismo. E dentre eles nós temos internamentos em hospitais psiquiátricos, fuzilamentos em massa, campos de trabalho forçados, exílio na Sibéria. Então eram várias as formas de perseguição aos simpatizantes ao regime capitalista. Aqui a gente tem um exemplo nessa imagem, que era o Gulag, né, que era um dos campos de repressão, né, de trabalho forçado. Então, outra característica muito forte desse período também é a corrida armamentista e espacial, né? Essa corrida armamentista ela vai se inaugurar logo depois do lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. A União Soviética corre atrás para também ter sua própria bomba atômica e começam a investir, né, a partir de 1949, os dois países começam a investir cada vez mais em armas nucleares, cada vez maiores, mais fatais, e o objetivo era de amedrontar o inimigo e também de aniquilar totalmente o inimigo em caso de uma guerra. Aqui nós temos o exemplo de uma bomba, né? Essa daqui vale 50 megatons de TNT e pesava 27 toneladas. Essa bomba foi feita em Moscou, no regime soviético, e aqui vocês podem ver, né? Olha o investimento, toda a tecnologia que se teve, né, para empregava na indústria bélica, a indústria das armas, para a criação de armas cada vez mais fatais e da possibilidade, né, de uma guerra
a aniquilação total do seu inimigo. Acredito que se o ser humano se esforçasse assim para criar soluções, em vez de pensar em como matar o outro, acho que estaríamos num mundo bem melhor. Mas, enfim, continuando o assunto, nós também temos uma coisa bem positiva nesse período, que foi a corrida espacial, que os Estados Unidos e a União Soviética queriam mostrar que eles eram mais desenvolvidos, melhores sociedades e que investiam mais na ciência. Nessa corrida espacial, quem deu o primeiro passo foi a União Soviética. Em 1957, ela lançou 2 satélites artificiais, o Sputnik 1 e o 2, e também a cachorrinha Laika, que foi lançada no espaço. Na verdade, vocês pensam assim, a cachorrinha foi o primeiro ser vivo lançado ao espaço. O primeiro ser vivo lançado ao espaço foram rosquinhas de frutas, porque o homem não sabia, né, como eram as condições no espaço, se o ser humano ia sobreviver. Então, primeiro lançou um animalzinho bem pequeno, né, que é a mosquinha de fruta, um insetinho. Depois lançou a cachorrinha Laika. Depois os Estados Unidos também vai lançar macacos, né, no espaço para ver, né, se o ser humano sobreviveria em condições do espaço. 4 anos depois, a União Soviética lançou sua primeira nave tripulada por um homem, né, depois que viu que a cachorrinha Laika voltou e que estava tudo bem, que foi o russo Yuri Gagarin. Ele foi o primeiro homem a chegar ao espaço. E na União Soviética fez festa, né? Porque Gagarin foi transformado em um verdadeiro herói nacional. E como a União Soviética estava à frente da corrida espacial, já tinha lançado os satélites Sputnik e já tinha lançado a cachorrinha Laika e o homem ao espaço, o primeiro homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin, que sobrevoou a Terra e falou que a Terra era azul, os Estados Unidos correu e redobrou seus investimentos. E em 20 de julho de 1969, a bordo da nave Apollo 11, que foi com o astronauta Neil Armstrong, foi o primeiro a colocar o pé na Lua, onde ele fincou a bandeira dos Estados Unidos, que é essa imagem bem emblemática e aquela velha frase muito conhecida na história, um pequeno passo, porque ele anda sobre a Lua e fala, um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Vem desse momento, né, dessa emoção dele ter sido o primeiro homem a pisar na Lua. Para vocês verem como esses conflitos ainda continuam nos dias atuais, eu tenho um exemplo da Coreia, né? Da Coreia do Norte e do Sul, que ainda continua o conflito. O material de vocês traz exemplo. Mas, com a vacina da Covid-19, você vê novamente reacendendo esses conflitos entre os Estados Unidos e agora a Rússia, né, que é a antiga União Soviética, e a vacina da Rússia foi a primeira a ser liberada no mercado e ela tem o nome Sputnik, em homenagem, né, ao grande feito da Rússia de ter lançado o primeiro satélite artificial no espaço. Enfim, turma, espero que vocês tenham gostado da aula sobre a Guerra Fria. É um assunto muito interessante, muito relevante, faz a gente entender alguns dos conflitos que nós temos hoje na atualidade, né, que casa muito com o conteúdo de geografia, política. Tenham bons estudos e até a próxima.